Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Conversa sobre Basquete. E antes de, a gente fazer essa introdução, é importante pedir para que vocês se inscrevam, compartilhem, sigam a gente, mande comentários e, como vocês estão vendo, a gente voltou, né? Depois de um longo período ali. Dizem as más línguas que o Sava estava em frente dos quartéis ali, pedindo a intervenção no basquete brasileiro. Não está nem pedindo intervenção no Brasil, pedindo intervenção no basquete brasileiro. Mas, Sarvaz, me conte mais sobre essa história e seja de novo bem-vindo, por favor. Eu sou maluco, mas nem tanto. Vamos devagar. Tem limite para maluquice. A gente tava passando por algumas mudanças aí que agora, pelo menos momentaneamente, vão se estabilizar. E agora deu para voltar a gravar aí, Felipão. Boa. Boa, e hoje a gente tem tema especial, né? A gente tem seleção brasileira. Vamos falar um pouco do passeio que a seleção brasileira deu nessa quinta janela para livrar um pouquinho dos fantasmas. Falar um pouquinho também do NBB, que teve um jogo nesse período aqui, no dia 15, e também falar sobre as oitavas de finais da Liga Sul-Americana, que foi divulgado os horários e os dias também, bem interessante. Sarvaz, vamos começar pelo tema principal, né? Acho que o tema que todo mundo gostaria que a gente falasse, que é falar sobre a seleção brasileira. Teve a quinta janela das eliminatórias, Brasil, só para dar um contexto geral, o Brasil veio de derrotas duras nas últimas janelas, principalmente a que mais chamou a atenção foi contra o México, em Jaraguá do Sul, jogando em casa, a gente perdeu para o México, Deus sabe como. E entre outras derrotas, né? Colômbia, Porto Rico, isso em outras janelas. O Brasil chegou nessa quinta janela com uma certa desconfiança. E certa desconfiança, até falei no vídeo que saiu agora na quarta-feira, um vídeo mais opinativo, que era uma janela que é muito mais de confiança pelos resultados que a gente viu da seleção brasileira, mas não pela qualidade da seleção brasileira. Porque na qualidade, no papel e que pode entregar em quadra, a gente sabe o quanto pode entregar e o quanto pode render. Mas como, porra, se a gente perdeu para o México em casa, amigo, já é preocupante de qualquer forma. Então, a gente enfrentou os Estados Unidos fora de casa, no primeiro jogo. Talvez, de fato, seria o jogo mais complicado, na minha visão. O Brasil venceu ali por 94-74, mas o jogo um pouco mais complicado, mais pelo fato físico mesmo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai com um time D, R, F ali para as eliminatórias, é muito mais só para se classificar e o time realmente importante, né, o time forte só vai para a Copa do Mundo. Mas, Sabas, a gente já viu aqui nesse primeiro jogo um gostinho do desempenho que o Bruno Caboclo teria nessa janela das eliminatórias. Ele terminou a partida com 24 pontos, foi um dos grandes destaques da seleção brasileira. Primeira vitória veio com uma certa tranquilidade, e na segundo jogo, aí sim, o Brasil, acho que também até falei isso no vídeo, tipo, foi a vitória que talvez foi mais importante dessa janela, foi contra o México, para justamente espantar esse demônio, vamos dizer assim, que estava na seleção brasileira contra o México. Vencemos com facilidade, 102 a 56, o que se espera, na verdade, contra enfrentar o México. Num caboclo de novo aqui, destaque, duplo-duplo, 16 pontos, 10 rebotes. A gente viu também um aproveitamento muito grande nas bolas de perímetro, 50%. Quer dizer, a gente tentou 40 arremessos, acertou 20, algo realmente muito bom. Jogando fora de casa, contra o México, tem sempre um gostinho diferente. Mas, Sarvaz, acho que a gente vai conversando aqui um pouco com calma, mas o que você achou dessa seleção brasileira nessa quinta janela? O que te chamou a atenção? Cara, eu acho que agora começaram a fazer efeitos os ajustes do Gustavinho. Mais do que vencer o México, que é o que você falou, era obrigação, aquela outra derrota lá foi uma coisa bizarra. Isso que eles estavam sem a potência estrelar de Daniel Amigo, que estava machucado. Então, assim, time que depende muito do Daniel Amigo tem problemas. E a gente viu isso. Então, eu acho que o ponto principal foi a cara
que o Gustavinho já começou a dar nessa seleção. A gente já tinha tido lampejos na janela, na Americup, você via ali alguns trejeitos, mas nessa, e eu acho que também não só por ter o estilo de jogo, mas o estilo de jogo com o Caboclo. Isso daí faz muita diferença. O Jorginho jogou muito bem nessa janela, mostrou uma personalidade que ele precisa ter para jogar, porque ele é outro cara completamente fora da realidade no sentido de matchup, assim. Você não tem um cara para marcar ele com facilidade. É o mesmo caso do Caboclo. O Caboclo, você não tem um cara para marcar ele com facilidade. Isso aí acaba trazendo muitos problemas para os outros times. Assim, os Estados Unidos, que é um time fisicamente extremamente capaz, não teve resposta para os dois. Assim. Eles foram completamente engolidos. É os Estados Unidos C? É o time de World Tour de enterradas? Muito provavelmente. Mas é o time que os caras levaram. E tá em primeiro do grupo. Então, assim, mal ou bem, é o que tinha que enfrentar. Enfrentou, ganhou, jogou bem pra caramba. Dessa janela, surpresas boas. Eu gostei do Tim Soares, como ele foi usado. Você percebe que ele ainda é bem cru, ele toma umas decisões ainda um pouco atrapalhada, mas quando ele tava dentro de um plano de jogo bem bonitinho, ele foi bem, ele teve consistência, ele tem um arremesso de 3 de frente pra cesta muito bom. Ele matou ali 2 bolinhas seguidas do mesmo jeito. Lembrou vagamente, que fique claro, vagamente o Hetzheimer, que é da onde ele gosta de matar as bolinhas dele ali. Marcelinho Huertas, você vê ele jogando em alto nível é outra coisa. Aqui ele sobra muito, ele arma muito fácil. Iago foi bem, o próprio Cristiano Felício, Léo Mendel, ele é um cara que no nível sul-americano, no caso americano de uma maneira geral, pega muito rebote de ataque, é um cara muito difícil de se bloquear, defensivamente é muito bom. Então, assim, é o que você falou, a gente sabe o potencial dessa seleção, faltava encaixar. E, cara, a velocidade do time estava muito boa, o volume de bola de 3, com a bola entrando e saindo, foi excepcional, seja com corte, seja com bola lá embaixo, para os grandes jogarem, o Caboclo cortou muita bola 1 contra 1 ali e pôs para fora. Então, eu acho que esse foi o principal ponto, assim. A cara do Gustavinho começou a entrar no time com as peças corretas e elas começaram a dar resultado. Não, verdade, concordo com você, eu acho que eu até admito que, cara, quando eu vi a convocação do Tim Soares, eu pensei muito mais, talvez seja uma proteção pro Carrafão, alguém com uma boa envergadura ali. Eu ainda, como você mesmo disse, aí até corroboro com você, eu ainda espero mais do Tim Soares, eu acho que ainda é um jogador cru, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para desenvolver, mas fisicamente ele vai entregar, é um jogador que fisicamente entrega. E aí, pensando para a Copa do Mundo, vamos ver o quão amadurecimento ele vai ter, pensando para a Copa do Mundo. Acho que isso é importante da gente avaliar. Vi que o senhor não trouxe em nenhum momento que o Cristiano Felício acertou 2 bolas de 3, se eu não me engano, contra o México. Pô, Cristiano Felício, gente, assim, não, né, a gente não espera isso do Felício, vamos ser sinceros aqui, mas Felício indo muito bem, Caboclo de fato ali sobrando, eu acho que foi o melhor jogador dessa janela das eliminatórias. E aí, até pensando o seguinte, Savas, a gente está vendo a seleção brasileira hoje na segunda posição do seu grupo, né, que tem os Estados Unidos obviamente liderando. A seleção brasileira com esse bom desempenho nesses 2 jogos, muito provavelmente vai fechar na próxima janela a sua classificação para a Copa do Mundo e ficar livre dessa possível não classificação, então vai ser mais tranquilo. Agora, vamos tentar fazer aqui um pensamento no sentido de essa seleção seria a seleção ideal para ir para a Copa do Mundo? Por que eu pergunto isso? De fato, é difícil tirar o Huertas, é difícil tirar Benítez. São jogadores que entregam bastante, são jogadores experientes, que lidam muito bem com a pressão, mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no sentido de, a gente está vendo também, obviamente, a idade vai pesar em algum momento.
Será que o Gustavo está pensando no plano B, no plano C? A gente vê o Iago nessa posição ali, assumindo um pouco dessa responsabilidade. Pergunto isso porque a gente já está vendo algumas mudanças. Por exemplo, tipo, o Hetzheimer não foi convocado. A gente tá vendo ali o Jaú já tinha sido convocado anteriormente, tinha um Márcio para a posição de pivô, mas claro, tudo é um trabalho com calma. Você acha que essa seleção brasileira, essa última convocação para a janela, essa quinta janela das eliminatórias, foi a ideal? Você acha que pode ser a ideal para uma possível Copa do Mundo? Quem entra, quem sai, na sua visão? Cara, na minha visão, tem principalmente aí 3 jogadores que poderiam entrar aí. O Gui Santos, Didi e Raulzinho. Agora, com o entrosamento e a intensidade que esse time jogou, eles vão ter que suar muito para tirar a vaga de alguém que tá lá. Porque e os 3 são pequenos, né? Então, se você pensar dos pequenos ali, quem que você vai tirar? Todos os que entraram ali jogaram bem nessa janela. E podem entregar muito. Você vai tirar o Jorge, ao que ele jogou contra os Estados Unidos. E é um cara que é um padrão difícil de se encontrar. Você vai... Putz... O Léo Mender não tem como também. Ele já é um cara de outro patamar. Gui Deodato. Talvez o Gui Deodato. Mas outro pequeno assim, não consigo pensar. E são esses 3 assim... E para os grandes eu acho que é isso. A gente encontrou o que a gente tem de melhor ali. E porra, a gente se deu o luxo de, no primeiro jogo, o Lucas Mariano não jogar, cara. Isso aí é um luxo para poucos, assim. E não foi por questão técnica nenhuma. Tanto que ele jogou no segundo jogo, quando ele entrou, jogou bem. Então, eu acho que os grandes a gente já encontrou. E talvez aí dos pequenos, os 3 com o Gui Deodato, então os 4 disputem uma vaga. Porque no nível e na intensidade que essa seleção jogou nessa janela, acho difícil o Gustavinho cortar algum dos outros. Boa. O Gui Deodato talvez para mim faça sentido, mas eu também até falei isso num vídeo, que o Gui Deodato acho que para mim tem a mesma função que o Jonathan tinha para o Petrovic, né? Um homem de confiança, bom defensor, que vai ajudar ali. E aí, pensando nisso, eu não sei se o Gui Santos ou o Didi poderiam roubar essa vaga, saca? Isso é tenso, né? A gente está falando assim, não é tão simples, né? É Copa do Mundo. Talvez para umas eliminatórias faça sentido, mas para uma Copa do Mundo, na hora do vamos ver, a gente viu o Gustavinho escolhendo o Gui Deodato ali. Tipo, não chamou o Jaú, por exemplo, que era um outro nome que estava aparecendo. Então trouxe também, e até trata com normalidade. Acho que é bem por aí mesmo, acho que acaba trazendo ser um homem de confiança. Agora, as pessoas devem estar tipo, putz, mas a gente, cara, 2 vitórias, precisamos comemorar. E aí, assim, acho que esse é um papel que a gente tem aqui até nessa conversa, porque é muito direta, muito franca e objetiva com vocês. E, sabe, não dá pra comemorar muito não, né? Tipo, cara, o México é ruim, sempre foi. Teve seus áureos momentos, mas assim, o México de fato não contou com o Toscano, que tá na NBA, mas o Toscano também não jogou contra o México vencer o Brasil aqui. Não teve a presença do grande Daniel Amigo, que o Ibarra substituiu. Meu Deus do céu, o nível é quase o mesmo. O time mexicano depende muito do Giron e do Paco Cruz, principalmente do Paco Cruz. Paco Cruz ali é o grande nome dessa seleção mexicana. Mas eu falo isso porque, assim, claramente, né, a seleção brasileira teve dificuldades quando chegou no México. O América Hernandes extraviou a bagagem, então a seleção brasileira não conseguiu treinar para enfrentar o México. E até fiz um tweet, obviamente, brincando com isso. Brincando, trazendo um ponto de realidade, né? Tipo, cara, não precisa treinar para vencer do México. E, dito e feito, a gente espancou o México em diferença de 46 pontos. Poderia ter sido mais se focasse e forçasse o jogo todo ali.
Mas isso é importante trazer para todo mundo, né? Porque, assim, Sarvaz, a gente pegou seleções que, de fato, não estão na grande prateleira, né? Estados Unidos, é o que você falou até. Cara, é uma seleção que veio ali com o seu time C, entendeu? Não é uma seleção... O único nome mais conhecido, o Rodney Hood ali, que passou pela NBA, mas, de uma certa forma, é uma seleção, cara, jovem, muito mais para classificar e dar rodagem para esses garotos. E seleção mexicana muito abaixo do que a gente fala de um nível alto, né, Latinoamérica, nessa. Acho que o ponto principal aí é aquele meme torcedores calma. Não é nem tudo desastre, nem tudo flores. O time do México é ruim. O time do México sem as principais estrelas é muito ruim. Tava sem o Melendez, que joga no time do Caboclo. Então, assim, sem todos os jogadores... Com todos os jogadores já é um time fraco. Sem grande parte dos titulares, tava sem o Daniel Amigo e o Melendez. E se você colocar o Toscano ainda. Os outros iam ser o Paco Cruz e o Riron. Acabou. O quinteto titular tá aí. Dos 5 tinha 2. Então, não dá pra levar muito como parâmetro. A gente conseguiu perder do México? Conseguiu. Como? Ninguém sabe. Mas conseguiu. Já foi, já recompensou. A história da American Airlines lá, o Bruno Valentim, meu amigo que é gerente das equipes lá, deve ter ficado numa felicidade ímpar com essa história. Conhecendo a peça, ele deve ter espumado nesses dias. Mas é isso. E contra o time dos Estados Unidos, fez o que os outros... É isso que eu gostei da seleção brasileira nessa janela. Fez o que os outros times geralmente têm medo de fazer contra os Estados Unidos, que é impor ritmo. O Brasil tem time para impor ritmo no nível atual, assim. Eu faria até contra o Canadá, daria para impor um ritmo. Com esse time, sim, claro. Com esse time. E, cara, é muita cara do Gustavinho isso. Então, você conseguir dar essa rodagem, esse time pro Gustavinho, a gente vai conseguir ter muito retorno. Assim, a gente tá falando de 4 jogadores que vão disputar uma vaga, muito provavelmente, e olha quanto tempo a gente não tinha esse tipo de problema. Quanto tempo que fazia que a gente não tinha, putz, vai o Marcelinho, vai o Marquinhos, vai o Alex, o Leandrinho e o Varejão. O resto a gente vê aí quem tá jogando. Agora não, agora a gente tem mais gente do que vaga. Pô, o cara que eu esqueci de falar, que eu gostei muito e eu sempre falo dele, é o Rafa Mineiro, cara. Ele jogou como 3, um cara de 2,4 metros, ele tem, se eu não me engano, jogando como 3, defendendo o melhor jogador do time. Ofensivamente, ele não é uma potência, não. Mas imagina você poder ter um cara para marcador de perímetro com mais de 2 metros de altura. A gente já tem o Léo Mendel, já tem o Jorge que tem quase 2 metros e ainda você coloca um outro maior ainda. Então, sim, dá muita opção. E acho que isso daí o Gustavinho acertou e ele vai ter um problema muito bom agora, né? Total. Eu vi até muita gente reclamando, tipo, Rafa Mineiro, meu Deus do céu, só porque joga no Flamengo, foi convocado. E é uma coisa que a gente já fala há algum tempo, né? Tipo, não é de hoje. Até quando o Petrovic também convocava, é muito de... O Rafa Mineiro, de novo, vamos pegar ali um espectro um pouco até do Jonathan Luz. Cara, Jonathan Luz, no seu bom momento, vamos dizer assim, ele é um jogador que vai sair do banco de reserva e vai marcar um ala e um ala pivô. Vai ajudar nessa marcação. E o Rafa Mineiro faz isso muito bem, principalmente com ala pivô. Então, Rafa Mineiro vai marcar um ala pivô e um ala. Ele tem essa mobilidade suficiente para poder atrapalhar e dificultar a vida do ala e tem força física para poder também dificultar a vida do ala pivô. E isso é fundamental. E é isso que talvez os torcedores precisam até entender, né, de uma forma geral, que, cara, vai ter sim na convocação provavelmente homens de confiança e jogadores que talvez não vão jogar 25 minutos, mas que vão entregar o que a gente espera deles e o que eles fazem muito bem, que é principalmente marcação. A gente tem um Léo Mendel, que é um bom jogador, mas quando a gente pensa na defesa,
O Leomendo ainda sofre, principalmente quando vai pegar alas pivôs ali mais pesados fisicamente, que se impõem fisicamente, vai sofrer. A mesma coisa a gente vai ter em outras posições. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no pré-olímpico, quando a gente enfrentou a Alemanha com o Iago. Quando enfrenta o armador com envergadura maior, com físico maior, você vai sofrer. Você vai ter um ponto positivo, que é a aceleração do Iago na transição ofensiva, na domada de lesão, sendo agressivo à cesta, mas ele vai sofrer quando tiver que marcar o armador e quando tiver que marcar uma equipe alta. E é normal, é natural, né? Então cara, faz total sentido quando a gente vê essa montagem do Gustavinho. E você falou, só para complementar, você falou um pouco de impor o ritmo, é o Gustavo De Conte, né? Que é uma coisa que a gente sentia falta, principalmente no Petrovic, que tinha um outro jeito de trabalhar, e a gente entende também, mas o Gustavo sempre foi esse treinador que gosta de impor ritmo, de somente jogar de uma forma rápida, transições ofensivas, sendo agressivo à cesta, às vezes não queimando muitos 24 segundos, mas que consiga definir bem a jogada aproveitando os espaços deixados pelo adversário. Então, foi isso que a gente viu mesmo. É isso, o Gustavinho conseguiu, né? Também ajuda muito a geração, né? Não que não seja mérito dele, mas essa geração parece que foi moldada para jogar desse jeito. Eu gostei muito da melhora de mobilidade do Felício. Eu achei que ele tá... Assim, do que ele era pro que ele jogou nessa vez, não sei o que ele tá fazendo lá na Espanha, mas continua fazendo. Tá dando certo, ele tava mais móvel, ele conseguiu fechar espaço mais rápido, ele fez pouca daquelas faltas que ele costumava fazer de chegar atrasado no espaço na defesa. Então, eu acho que encontrou um jeito de jogo ali. O Léo Mendel, ele deve agradecer o Gustavinho toda hora, porque é o estilo que ele adora para jogar. Você vê que ele tá solto. Ele pode pegar essa bola e sair correndo pro ataque, que vai ter mais gente junto com ele. Então, cara, eu gostei bastante, assim. Os resultados foram consequência. Acho que esse é o grande ponto. É identificar que agora a gente tem um sistema, que os jogadores entenderam o sistema e ele funciona. Acho que esse é o grande ponto dessa janela. Não, total. Importante demais. A próxima janela, né, a última janela, principalmente, começa no dia 23 de fevereiro e vai até o dia 27. O Brasil joga no dia 23 contra Porto Rico, em casa, se eu não me engano, e contra Estados Unidos também em casa. E aí, assim, até para a gente entender um pouco hoje dos grupos, só quem está classificado de fato para a Copa do Mundo é o Canadá, que chegou a 20 pontos lá no grupo E, não perdeu nenhum jogo, foram 10 jogos, 10 vitórias, então chegou a 20 pontos. E muito provavelmente esse vai ser o número ali. 19 e 20 vai ser o número mágico para fechar. O Brasil hoje está na segunda posição do grupo F, Estados Unidos em primeiro com 18 pontos, Brasil com 17 e Porto Rico com 16. México também tem 16, mas Brasil enfrenta Porto Rico. Então, venceu Porto Rico, vai para 19 pontos, deixa Porto Rico com 16, e a única equipe que poderia alcançar ali o Brasil seria o México, que tem 16, poderia chegar a 18, e aí vai depender da última rodada, mas, cara, assim, de certa forma, o Brasil encaminhando bem a sua classificação para a Copa do Mundo, então podemos respirar aliviados, mas aquele é o que o Savas trouxe, né? Torcedores calmos, acho que terminou eliminatórias da Copa do Mundo, entra uma nova fase de e aí, que prateleira a seleção brasileira está para a Copa do Mundo? E isso é importante, porque nas Américas, na minha visão, o Brasil é, no máximo, na pior das hipóteses, quarta potência. Pensando nos Estados Unidos, e eu estou pensando em todas as seleções que tem do bom e do melhor. Estados Unidos na primeira, Argentina na segunda, Canadá e Brasil. E aí, cara, pode ter essa variação ali do Brasil, ficar na terceira posição, mas assim, a gente vai mandar bem nas Américas, e aí
Vem a questão para a Copa do Mundo, que aí é outros 500, é um outro problema. Isso a gente vai deixar um pouquinho para frente aí pro ano que vem, para a gente debater. Savas, vamos olhar um pouquinho pro mercado nacional, vamos dizer assim, porque a gente teve jogo no dia 15 ali, na famosa terça-feira, que foi no feriado mesmo. A gente teve um jogaço, Fortaleza contra Rio Claro, 72-57. Cara, o primeiro quarto foi 13-8 para o Fortaleza Basquete Cearense. O primeiro tempo foi 29-26. A gente viu o Fortaleza Basquete Cearense vencendo, né? No final é isso que importa. O jogador estrangeiro McClanahan fez 25 pontos para o time do Rio Claro. Do Fortaleza. Do Fortaleza, perdão. E o Holley, Desmond Holley, foi o destaque do time do Rio Claro com 14 pontos, mas assim, Savas, vamos ser honestos aqui, porque a nossa audiência preza pela honestidade. Jogo difícil de assistir, hein? Jogo difícil. Jogo de feriado. E eles estavam de folga também. Acho que essa é a definição, porque o primeiro tempo foi assim um negócio aterrorizante. 29-26 é um negócio. É difícil. O aproveitamento foi uma coisa meio assustadora. O jogo acabou com o Rio Claro com 31% do aproveitamento de todos os arremessos, 16% dos 3 pontos. Fortaleza com 36% dos 3 pontos, 45% no total. Fortaleza ainda se recuperou, principalmente no terceiro quarto ali, foi 28-15. Mas, cara, principalmente o começo do jogo foi bem duro, bem difícil, bem complicado de ver aí. É o velho problema de você jogar num feriado depois de nem sei quanto tempo parado. Total. A gente tem que dar só os parabéns para quem assistiu. Acho que, de fato, para quem assistiu, merece nossos parabéns, porque o jogo foi duro, gente. De verdade, o jogo foi duro. E com a vitória, o Fortaleza Basquete Cearense subiu para a 15ª posição, o famoso antepenúltimo. E o Rio Claro ficou ali na última posição, está na última posição do NBB. Hoje, está saindo esse vídeo, teremos jogo, teremos o clássico ali. O clássico, né, uma zona financeiramente poderosa de São Paulo. Paulistano contra Pinheiros. Depois a gente vai ter o Rio Claro enfrentando a Unifacisa. São Paulo recebendo o Bauru. São José recebendo Caxias. Cerrado enfrentando Minas. E o Franca enfrentando o Fortaleza. Para mim, os dois destaques aqui é esse clássico e o São Paulo e Bauru, né? São Paulo e Bauru principalmente. Acho que é o jogo mais interessante dessa rodada, né, Sara? Com certeza. Esse daí vai ser o jogo mais disputado em teoria, pelo menos é o que a gente espera. E Paulistano e Pinheiros é sempre pegado no sentido de tradição, né? Por mais que as torcidas às vezes pareçam um pouco de teatro, os times costumam se enfrentar tanto que se acaba desenvolvendo aquela rivalidade sadia que geralmente dão bons jogos, assim. Mas o jogo da rodada com certeza é São Paulo e Bauru, e talvez ali um Franca e Fortaleza possa vir até algum jogo, principalmente no começo. Acho difícil, mas vai que, né? Não, também acho difícil, mas ok. Vamos ver. E antes da gente encerrar o vídeo, saiu, a Liga Sul-Americana definiu já os horários do famoso Final 8, ou oitavas de final. Então a gente já vai ter aí, ó, anote torcedor brasileiro, já fiquem ligados. No dia 29 de novembro, vamos ter Bauru contra Titanes da Colômbia. Aqui eles marcaram 1h30 da tarde, tá? E aí, horário local. Depois a gente vai ter Unifacisa contra Aguada do Uruguai. Jogo interessante porque no Aguada, se eu não me engano, tem o
Agora me fugiu o nome, mas o gringo da favela. O Zoom Fuller, se não me engano, tá na Aguada. Então vai ser interessante a gente assistir. Depois tem San Martín versus Oberá, da Argentina. Os dois times argentinos se enfrentando. E vamos ter 9 da noite, no horário local, Boca Juniors contra São Paulo. Jogo fora de casa ali de São Paulo. Caminho dos brasileiros, acredito que está bem tranquilo, né? Sarvas Bauru ali enfrentando Titanes da Colômbia, Unifacisa ao Aguada. E o Boca Juniors São Paulo, bem tranquilo não. Vou refazer aqui. Esse Boca Juniors São Paulo é perigoso demais para o São Paulo. Porque o Boca Juniors pegou vários jogadores que estavam no próprio Flamengo e está lá, como Franco Balbi, entre outros, e aqui vai ser parada difícil. Acho que o único jogo do brasileiro complicado vai ser do São Paulo, sabe? Eu ia falar isso agora. Eu ainda acho que o Boca é o time favorito dessa Sul-Americana. Balbi, Dartucker, Aguerre, se eu não me engano, tá lá também. Então, assim, é um time muito... Chatman, que jogou no Franca. É um time muito bom. É um time bem encaixado. O time do São Paulo tem passado por altos e baixos. Então, se for o time do São Paulo que tá no alto, tudo bem. Se for o que tá em baixa, pode ter problema. Mas o Unifacisa vai ter que tomar cuidado com o Fuller, que é o principal jogador do Aguada, junto com o Eloy Vargas. Lembra dele? Nossa, Eloy Vargas. Também tá lá na Aguada, então são os jogadores ali mais perigosos do time. E o Bauru contra o Titanes, a gente viu que o time do Titanes ele é bem limitado, principalmente a rotação, assim, quando começa a entrar o pessoal do banco, o time cai muito de rendimento. Então o Bauru aí tem o caminho mais fácil, por assim dizer. Mais tranquilo. O Boca realmente ali é o time que... Mas assim, eu também acho que tipo, se o São Paulo vencer o Boca também, um abraço, né? Acho que aí fica claro que vai ser, para mim, tirando o Boca, vai ser São Paulo ou Bauru para conquistar essa Sul-Americana. Unifacisa pode conquistar, muito até pelo apoio da própria torcida, mas eu ainda acho que talvez para aquele sentir, né? Aquele time que não sente a pressão, o Unifacisa está chegando agora, talvez Bauru e São Paulo tenha mais cacife nesse sentido. Lembrando que São Paulo provavelmente deve contar com o Chamel, voltando aos poucos nesse time de São Paulo. Marquinhos só ano que vem, muito provavelmente para janeiro ali. Então São Paulo vai ter que pensar nesse time, talvez só contando com o Chamel mesmo. Sarvaz, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Felipão. Estamos de volta aí. Não vamos nos calar. Passamos o momento de mudança e estamos de volta. Boa. Pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Cara, a gente estava com saudade de gravar para vocês e fiquem ligados porque tem perguntas e respostas que vai sair também daqui a pouquinho, então não percam. É isso, meu povo. Um abraço.